um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal. E se você é novo por aqui, já faço o convite. Passa a seguir todas as nossas redes. Toda semana, quase todo dia, tem conteúdo aqui diferente. Mas sempre, esse espaço não diz respeito a mim. Diz respeito a todas essas pessoas que me inspiram e que eu tive a oportunidade, de alguma forma, ter uma conexão. O que hoje não é diferente. Ela já trago aqui, porque eu gosto de falar que esse aqui é um bate-papo, nem precisa ler a minha mini bio. Eu vou ler sim com muito orgulho. Ela que é graduada em Direito pela URJ, com MBA em Administração de Negócios pela INSEAD, Finanças pela Universidade em Paris e graduada em Programas de Formação de Conselheiras pela Universidade de Berlim e London School. Ela já atuou como diretora de diversas empresas, como Alstom e GE. Hoje, ela é diretora do Programa de Formação para Conselheiras de Administração na Sampo, Escola de Negócios, Conselheira de Comércio Exterior da França, Hunter de Conselheiros e Conselheiras e co-founder da Women on Board, uma organização que reconhece a presença de mulheres em conselhos. Além dessa trajetória admirável, Cris foi eleita uma das mulheres mais influentes do Brasil em 2016 pela Forbes e recebeu a condecoração Cavaleira da Ordem do Mérito do governo francês em 2014. Ela que possui uma marca única, perspicaz e ativa, e assim como poucos, de forma generosa, sem nem me conhecer, deu abertura para hoje estar compartilhando a sua experiência, a sua vivência. Cris, muito obrigada por hoje estar aqui com a gente. Meu Deus, eu é que agradeço depois disso tudo. Você só esqueceu de dizer que eu sou tricolor, Olá. Carioca e mãe do Stefano e da Candice. Que são as partes mais lindas, né? Se a gente olhar, o nosso LinkedIn não conta as partes mais sólidas da nossa vida, né? É muito bacana o que você trouxe, né? A gente não esquenta, estava comentando sobre os títulos, sobre os diplomas, e é uma coisa que cada dia menos tem feito importância, né? Mas tem um lado também do cuidado que a gente tem que ter, né? Que as pessoas não deixem de estudar, que as pessoas não deixem de querer evoluir. É lógico que com proporções distintas. E quanto ao fato da gente não se conhecer e eu ter aceito o convite, foi curioso, né? Porque você, quando me convidou, citou o nome de uma pessoa. Sim. Só que, além da Cris Kerr, tem 300 outras pessoas que, se você tivesse trazido o nome, eu teria vindo com muito carinho. E, assim, eu parto muito do princípio que conhecimento, se não for compartilhado, ele não tem valor algum, contrariamente ao que era passado, né? Sim, e aqui no canal a gente traz muito a importância de cada vez mais compartilhar esse conhecimento para que outros e outras consigam ter esse repertório, principalmente para aplicar na sua realidade, né? E modéstia à parte aqui, né? Desde que eu lancei o canal, eu digo que se eu tivesse feito 3 MBAs, eu não teria aprendido tanto através da lente dessas pessoas que tiveram a generosidade de estar aqui compartilhando. Então, para mim, é minimamente uma enorme honra e privilégio de poder ouvir e hoje estar aqui com você. Eu sou uma aprendiz com potencial de host, mas com uma intenção genuína aqui de dar palco, luz e câmera para você. E aí eu gosto sempre de começar com o LinkedIn tem tudo, então, pessoal, no final eu vou falar quais são as redes da Cris, vocês vão poder procurá-la, mandar mensagem, mas eu queria muito, Cris, quem que é você? Que história é a sua? O que é a sua base lá do início da tua infância até hoje você se conecta com aquela criança? É muito bacana essa tua pergunta, né? E eu tenho me feito essa pergunta com muita frequência, né? Toda vez que alguém pede para conversar, etc, etc, a gente fala assim, puta, quem que vai ouvir isso e qual é a utilidade que pode ter para quem vai ouvir? Eu hoje, se eu me definisse, eu teria tem duas palavras que eu acho que são muito, muito claras com relação à minha pessoa. Eu sou uma conectadora de pessoas, não tenho a menor dúvida disso, mas nós temos uma coisa em comum, várias, né? Que presente! Uma das mais marcantes, eu sou uma eterna aprendiz, sim.
né? Eu brinco que eu sou uma criança, eu não saí da minha fase dos Do porquê. porquês, né? E toda vez que eu posso dizer isso, né, gente, pomposamente, eu sou uma wide and long life learner. Muito lindo isso, né? Mas no fundo, eu sou uma criança. Sim. Pouco importa onde eu esteja e pouco importa o tema, eu estou sempre perguntando. Quando a gente chegou aqui no estúdio, né, primeiro eu perguntei para o Júnior, mas por que que tem as 3 câmeras? Por que que a luz está piscando? Por que que isso? Por que que está aquilo? Então, isso tem muito a ver, né, com a minha visão de vida. E para que que eu aprendo? Por que que eu tenho umas dúvidas? Para eu poder compartilhar depois. Então, a gente vai voltar sempre no tema de compartilhamento. Uma das coisas que me atraiu muito no teu convite, além das pessoas em comum que a gente acabou descobrindo, os Cláudia Pita, a Zamper, enfim, milhões de outras pessoas, é, é o nome do teu podcast, do teu canal, Sim. né? Cara e Coragem, para mim, tem muito a ver comigo. Eu acho que no desenvolver daí desse nosso bate-papo, quer dizer, não tenho vergonha de mostrar minha cara com assuntos densos e tenho Sim. feito isso com muita frequência ultimamente. E coragem é o motor da vida, mas vamos continuar que a gente chega lá. Eu tenho o privilégio, Cris, até porque eu estudei essa sua trajetória e tenho várias curiosidades aqui de já ter te ouvido falar, mas qual que é a sua raiz? Aonde que nasce essa mulher que já trouxe aqui a questão de coragem, a questão de desbravar um mundo só pela mini bio aqui, que tendo a inferir que foi um mundo onde você teve que descobrir muitos skills, muitas competências para se posicionar. A vida não foi muito fácil, né? Quer dizer, foi facílima, porque eu tenho, quer dizer, tive o privilégio de nascer numa família incrível, pais maravilhosos que sempre nos incentivaram muito a estudar. E aí eu trago, né, um episódio, desculpe, é meio memória afetiva, mas eu acho que o primeiro momento difícil que eu tive na minha vida foi quando, com 15 anos, meu pai foi servir na Embaixada do Brasil em Paris e me inscreveram, sem me avisar, nem sem me questionar, numa escola francesa, num liceu francês. Eu, na época, falava muito bem inglês, melhor até do que eu falo hoje, e eu tinha 15 anos, né? Era o primeiro ano científico, não sei a equivalência hoje, mas basicamente os professores não escrevem mais no quadro, eles vão falando, os alunos vão anotando, e aquele troço, quer dizer, eu lá não era Cris, eu era Mademoiselle Chepilar, porra. Eu não respondia chamada, era um negócio muito louco, e chegou um dia que eu cheguei em casa e falei, olha, desculpe decepcioná-los, mas não vai rolar. Não tem como, eu não entendo Nada nada. em francês. Nada, nada, nada. E aí eu acho que vocês deveriam ter me colocado numa escola internacional. Poxa, tem tantas escolas internacionais aqui em Paris, né? Todos os filhos de diplomatas estudam em escola internacional, toda brasileirada estuda em escola internacional. Por que que só eu? E aí meus pais, os dois, não teve assim, ou meu pai ou a minha mãe, não. Os dois, e eles sempre tiveram muito, sempre vocalizaram muito unissonicamente, que é um negócio muito interessante isso, né? E me acompanhou a vida inteira. Eles chegaram, olha, Cris, ok, você sempre foi ótima aluna, primeira da turma, não sei o quê, papapá, sempre deu sucesso. A primeira dificuldade que você está tendo na tua vida é agora, né? Que bom que foi com 15 anos. Se você quiser, a gente bota numa escola internacional, mas difícil, né? Você assumir esse fracasso assim tão Tão nova. facilmente, né? E olha, eu acho que foi dos maiores presentes que os dois me deram na vida. Porque em todos os momentos depois, sempre que eu ficava na dúvida se eu recuava ou não recuava, eu me lembrava dessa historinha. O desafio foi incrível, né? Quer dizer, eles me instigaram a ser corajosa, né? E dar cara a tapa. E
2 anos depois, estava passando o baccalaureat, tive nota melhor do que muita francesa e muito francês. Então, quer dizer, o lance do desafio fez despertar em mim uma coragem que talvez eu nem soubesse que teria e que me impulsionou em todos os momentos mais complicadinhos da minha vida. Eu morei em vários lugares, morei no Gabão, morei na França, fui e voltei para a França algumas vezes, vim para São Paulo, que não era o meu, né, não era o meu habitat, e não tinha ninguém aqui, enfim. E quando me divorciei, essa coragem me ajudou muito a refazer minha vida. Enfim, é um detalhe bobo, né? Que para eles tanto fazia, eu estudava numa escola francesa ou numa escola americana, era só uma questão de preço, talvez, mas eu acho que eles souberam explorar isso muito bem. E desde então, os meus boletins, as minhas cadernetas, né, meu pai dizia que eram os bonitinhos, não era o boletim. E ele me apelidou desde, talvez um pouco antes disso, de colírio, que eu fazia bem para os olhos deles. Então, isso a gente carrega, né? Alguns anos depois, algumas décadas depois, a gente carrega, né? E como você bem trouxe, eu trabalhei sempre num meio muito hostil, né? Eu Sim. comecei na Aeroespacial, que faz foguete, avião, míssil, helicóptero e satélite, e era gringa, né? Eu era a estrangeira, brasileirinha, super jovem, trabalhando num meio mega masculino. Mas, enfim, O é, meio que te procura ou você que procurou um meio para de fato. é incrível, né? Hoje em dia, a galera escolhe emprego. Sim. Eu sou de uma geração, não querendo Você dar uma de. agradecia, né? A gente achava assim, puta, você não vai recusar um emprego, Nunca. né? Uhum. Então, quer dizer, por sorte, por acaso, e o acaso não existe, né? Mas, quer dizer, quando. Na realidade, meu primeiro estágio lá na França, quando eu estava fazendo a minha pós, foi em banco. E aí apareceu essa oportunidade na Aeroespacial, que foi maravilhosa para mim, porque eu descobri que o que mais me atraía não era só gerar dinheiro, né? Depois que eu experimentei o mundo da indústria, no caso, a indústria aeroespacial, depois eu nunca mais saí, né? Então, eu tive uma passagem em banco, eu trabalhei em 2 bancos inicialmente, mas aí, cara, e quando eu cheguei no Brasil e depois tive que ficar, optei por ficar, melhor dizendo, eu acabei continuando na indústria. Tudo bem, meu patrimônio é muito menor do que seria, né? Porque na indústria antigamente não tinha bônus. Mas eu acho que no Brasil, o primeiro, né, Aeroespacial, não foi deliberado, mas depois eu quis ficar no mundo da indústria, né? O que eu acho sensacional, você gerar emprego, né? Sim. Então, eu acho que tem muito a ver com isso e eu me identifiquei muito com isso. E agora as indústrias não muito femininas, né? Porque eu saí da Aeroespacial e fui trabalhar na Alstom, que depois a GE comprou. Eu saí do foguete, míssil, helicóptero, avião e satélite e fui para o mundo das turbinas, dos metrôs, dos trens, dos VLTs, ou seja, usinas hidrelétricas e termoelétricas. Não é um mundo feminino e principalmente lembrando que eu entrei no mundo do trabalho há algumas décadas, né? Então já era difícil ser mulher, era difícil ser mulher num mundo de engenheiros, porque ninguém sabe, mas no fundo eu fiz direito, né? Todo mundo acha que eu sou financeira, mas eu fiz E direito. pagou a OAB, que eu também vi essa parte. Pagou a Beto. Desculpe, eu sei que você é politicamente Não, incorretíssima. aqui não Eu fique à paguei vontade. a OAB para não pagar sindicato de metalúrgico, tá? Desculpe, ouvintes. Mas eu dou sempre a minha cara, eu sempre digo o que penso, quase sempre, mas 98% das vezes. Mas, enfim, tudo isso para dizer que eu sempre tive uma certa hostilidade no meio em que eu estava trabalhando, mas talvez o desafio para mim fosse um motor, né? Gera,
né? Então, eu acho que isso também foi gostoso. E olhando para o retrovisor, Cris, quando você pensa que eram ambientes onde você estava num ambiente onde você não via outras Cris, ou muitas vezes não viam outras mulheres ali naquele cenário. Você, em algum momento, você se recorda de ter que ter mudado o seu jeito de ser para se adaptar? Lógico. Não tinha como não mudar, né? Você começava a mudar na própria Vestimenta. vestimenta. É impressionante, né? É engraçado porque quando eu vejo algumas fotos, e até alguns anos atrás eu tinha muito tailleur, né? Eu não queimei sutiã, eu sou daquelas mulheres que eu não queimei sutiã, mas eu simbolicamente queimei um tailleur, um terninho, que não dava, assim, eu precisava, era muito importante. Então você começava, e eu ainda tinha alguns outros complicômetros, porque eu comecei muito jovem a trabalhar. Então eu tinha que parecer mais velha, eu tinha que parecer ser homem. Alguns momentos até usei um vocabulário que não seria o meu vocabulário habitual. Você acaba mudando, né, um pouco. Sei lá, eu acho que a primeira vez que eu fui de vestido, trabalhar de vestido, deve ter sido assim, depois de uns 15, 20 anos de carreira, né? Porque não era saia, mas com blazer, ok, Sim. aí era o terninho. Mas vestido mesmo, eu sempre me maquiei, sempre usei esmalte de cor. Isso eu nunca Nunca abriu sucumbi mão. Uhum. dessa regra, mas de vestimenta, sim, e de comportamento. Mas depois chegou uma fase muito interessante e eu falei assim: ah, sou a única mulher? Ok, vamos aproveitar disso também, né? Não é só negativo ser a única mulher. Eu me lembro quando o presidente mundial da Alstom vinha para o Brasil, quando tinha os jantares, sempre quem sentava à direita dele era eu. Qualquer que fosse a minha função, era eu que. Aí eu aproveitava também, né? Sim. Descascava, preparava tudo, etc, etc. Por isso até que eu, em algum momento, virei uma pessoa de estratégia. A ponte da estratégia da empresa no Brasil passou a ser eu. Se eu não tivesse, se eu não fosse mulher, talvez eu nunca tivesse chegado lá. Então, foi muito duro, foi muito difícil, foi. Mas isso usado com um pouquinho de habilidade emocional, Sim. né? No fundo, eu não tinha vergonha de ser chamada só porque eu era mulher. Ok, cumpria, cumpria lá a cota, mas... Sim. E é uma coisa que eu tento passar, né? Eu, como você trouxe, eu dirijo um programa de formação de conselheiras. Eu tento passar um pouco essa ideia, né? Se você foi convidado para um conselho, só para inglês ver, só para cumprir cota, e eu botei muita mulher em conselho na época de IPO, porque se não tivesse mulher no conselho, Hum. não faria o IPO Uhum. por causa de cota, Sim. né? Para inglês ver, etc. Mas, cara, uma vez que você está lá dentro, você vai mostrar a tua competência e aí você vai ser Sim. convidada para outros conselhos. Então, eu acho que eu utilizei isso, não fui maquiavélica, mas eu utilizei o fato de ser a única mulher em vários momentos a meu favor. E tudo bem. E tudo bem, exatamente. E um dos temas que a gente traz muito aqui, Cris, é você conseguir ter a leitura do espaço onde você está e como você vai ocupar esse espaço. E o primeiro eixo aqui é como liderança, né? Tentando explorar um pouquinho, porque hoje você atua numa perspectiva dentro desse programa como uma mentora também, muito forte. As pessoas pelas quais a gente tem de conexão, tem você como uma referência. E mais do que isso, com tamanha sinceridade de falar, ó, aqui também não. Ó, acho que você não está preparada, volta. Essa, eu vou chamar de segurança em aconselhar o outro. E aí é uma perspectiva bem macro. Da onde vem? Da onde vem esse skill seu? Cara, totalmente intuitivo, tá? Eu nunca fiz curso de coach, li muito sobre mentoring, tá? Mas, na realidade, e aí você trouxe alguns elementos interessantes na tua fala,
primeiro, tem uma coisa que me pesa, hoje pesa, Tá, que é a responsabilidade, sim. né? Hoje, só de ABPET, que é a maneira carinhosa que a gente chama quem fez o Quem ABPW, fez? Aham. a gente vai chegar em 600. Dessas 600, umas boas 400 seguiriam de olhos fechados o que eu dissesse, Sim, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo, com o que eu faço, com o que eu, né? A gente inspira pela sim. ação e não pelas palavras, né? Eu brinco muito que aquele ditado walk the talk não devia ser walk the talk, devia ser walk, then talk. Uhum. Você devia primeiro Primeiro fazer mostrar. muito e Uhum. depois você pode gargarejar. Mas eu acho que uma coisa que facilita muito é a minha genuinidade na hora das conversas. E assim, hoje vindo para cá, eu vi um WhatsApp de uma aluna. Isso é muito engraçado, né? Sempre que elas estão mudando de emprego, etc., sempre tem uma ligadinha, ou se vão aceitar uma vaga de conselho ou não. E que bom, isso, para isso serve a rede, né? Não é Sim. só comigo, mas com todo mundo. E aí ela assim, a fulaninha de tal vai ser a nova CEO aqui da minha empresa. O que você acha dela? Não dava para escrever, peguei meu telefone, liguei. Se ela ouvir esse podcast, ela vai achar graça, mas não vou dizer nem o nome nem dela, nem da empresa, porque é muito desagradável. E assim, eu fui direta. Olha, Sim. pessoa que está entrando, ela é assim, assado, acolado, toma cuidado com isso. E assim, dei até detalhes fúteis, Uhum. tipo, melhora a tua apresentação física, Uhum. e coisas desse nível. Então, eu entro nesse grau de detalhe. Eu teria que entrar? Não. Sim. Mas eu sou eu. Então, eu geralmente, eu digo para os outros, o volume de informação que eu passo para os outros é aquilo que eu gostaria de receber. Uhum. 1, 2, se me perguntaram, sabem que vão ouvir, Sim. mesmo que não seja muito agradável, tipo, nem pensar, não é. Por exemplo, teve uma que entrou numa empresa e não me perguntou antes. Eu falei, cara, se tivesse me perguntado, eu ia dizer para Não não ia entrar, entrar. Uhum. né? Mas e às vezes as pessoas têm 2 ou 3 pessoas conversando, eu digo, não entra. Pô, você cortou todo o entusiasmo da fulaninha porque queria entrar. Cara, não vai ser bom para ela. Então tem um lado intuitivo, sim, tem um lado de experiência, né? Porque afinal de contas algumas décadas se passaram. Sim. Então a gente começa a ter algumas leituras um pouquinho diferenciadas, sem menor arrogância, e tem o lado de querer que as pessoas se deem bem. Hoje, eu me nutro de gente. Eu não me nutro mais de título, de blá blá blá, de grana. Não é isso que me faz bem. O que me faz bem são as pessoas com quem eu me relaciono. Agora, você imagina o perrengue que foi para mim a maldita pandemia, em que, cara, foi assim. Se isola, literalmente. E os meus 60 anos foram durante a pandemia. Foram 2 meses depois de começar a pandemia. E aí eu me dei conta o quanto eu sou nutrida pelas pessoas, né? É. Sem combinar, teve uma semana inteira em que teve saxofone um dia, teve seresteiro outro dia. Todo dia embaixo do prédio tinha algum grupo de alunas Uhum. fazendo alguma coisa. Foi assim, cara. Se não é de cortar os pulsos, né? Você É. ficar isolada do jeito. Eu fiquei totalmente isolada, né? Então é duro, né? Então vale a pena. Eu acho que realmente vale a pena. E quando você olha, então você trouxe aqui 400, eu não queria dizer não, esse número é muito maior, porque tem aquelas que não participaram ainda do programa, vulgo eu, que como uma seguidora sua, né? E eu queria muito
entender qual que é a missão que está por trás, Cris, dessas mulheres que te têm como a mentora para qualquer tomada de decisão. Qual que é a sua missão? Eu vou dar um passinho atrás. Por que que eu saí do mundo executivo? Eu acho que tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? Eu tenho 2 filhos, eles estudaram no Lycée Pasteur, depois meu filho foi estudar hotelaria na Suíça e abriu uma pousada no Piauí, mas isso é um outro capítulo. Minha filha fez GV, depois ela fez 2 pós fora do Brasil e chegou um momento que eu me dei conta que eu não tinha mais nenhuma obrigação financeira com os meus filhos, né? E isso coincidiu com a compra, um ano depois da compra da GE, a GE comprou a Alstom, né? Então eu fui comprada e coincidiu com uma viagem que eu fiz com o Cass, que se chama, é um grupo do Macul, chamado Knowledge Exchange Section, e eles fazem alguns tracks de inovação, e a primeira viagem que eles organizaram, eu fui com eles. Eu acho que só tinha eu e mais uma outra pessoa que não éramos CEOs. Só tinham CEOs de grandes empresas, eu fui pagando do meu bolso, custou muita grana, mas eu tomei a decisão de sair do mundo executivo. E as pessoas achavam que eu tinha saído do mundo executivo por causa que eu estava saindo, era da GE. E lógico, a GE não deu nenhum presentinho para quem era Legacy Alstom. Mas tudo bem, isso é um outro capítulo. Mas eu digo publicamente, inclusive para várias pessoas da GE. Tenho até alunas que foram da GE, tá vendo? Como eu não sou vingativa. Sim. Mas, e na realidade não, ali eu tomei a decisão, eu falei, bom, financeiramente eu tenho um pecúliozinho que dá para eu viver, não sei o que que eu vou fazer, vou pegar um sabático, mas no fundo eu sempre fui uma millennial, né? Me explico, né? É aquela pessoa que quer mudar o mundo e detesta arrumar o quarto, que eu nunca vi uma definição melhor de millennial do que essa. Né? Tô até meio repetitiva com relação a isso. Eu falei assim, o que eu posso fazer para mudar o mundo? Criação de emprego era uma coisa que para mim era importante. Então, durante o período que eu fiquei na Alstom, e foram quase 30 anos, eu contribuí de uma maneira significativa para trazer fábricas do grupo para o Brasil. Né? Então, sei lá, fábrica de aerogerador, eu competi com o México e conseguimos. Depois a fábrica de VLT, o VLT no Rio de Janeiro é fabricado no Brasil, né? Competi também com o México. Depois o outro eu competi com o Chile. Então a gente ia conseguindo trazer as fábricas para o Brasil. E assim, quando você traz uma fábrica no setor de infraestrutura, gera uns 1.200 empregos diretos e o coeficiente é 6. Então, gera uns 8.000 empregos, multiplica por 3, que é o... Então, quer dizer, eu consegui impactar muita gente. Mas eu falei assim, e agora? Eu saindo do mundo executivo, como é que eu posso impactar? Eu já estava em alguns conselhos, falei, 5 conselhos, o máximo que eu posso fazer. Sim. Mais do que 5, Fazer impossível. bem feito, né? E aí, eu recebi o convite do Zé Cláudio Securato para dirigir esse programa. Só de mulher? Meu Deus, que tristeza, nunca convivi com mulher, né? Mas olha só, se eu ajudar a formar alguém para ser conselheira, imagina agora, né, das minhas 600, nem todas querem ser conselheiras, etc, etc. Mas que 300, metade, eu tô chutando bem por baixo, Sim. tá? Metade sendo conselheira vai impactar em quantas empresas? Então, 5 vezes 300 já dá um númerozinho legal, né? E quando você impacta no conselho, isso você impacta na empresa toda, etc, etc. Então, hoje, o meu objetivo é
sem arrogância alguma, é mudar a cara dos conselhos, Sim. né? Então, é fazer de sorte que não seja aquele Old Boys Club, todo mundo igualzinho, formatadinho da mesma forma. Não é isso. E não tenho nada contra, tá? Sim. Tenho grandes amigos Uhum. hoje de Old Boys Club. Já até botei um em um conselho, tá? Então, não é o efeito negativo disso. Mas, cara, tem que mudar. Não é possível. Quer dizer, você não pode. O mundo hoje mudou de uma tal forma que o perfil dos conselheiros mudou. Então, eu acho que eu contribuindo com isso genuinamente, e acabou que eu entrei numa área que não era minha, né? Eu não sou de pessoas, né? Mas virar hunter virou um negócio assim, que era muito óbvio, né? Sim. Eu não indico Você só tem um aluna. celeiro ali. Mas eu não indico só aluna, Sim. né? Eu sou embaixadora da WCD, então tenho o book do WCD, contribuo muito com a Conselheira 101. Enfim, tudo isso faz com que eu tenha e puta de vida também todos Sim. os homens que eu conheci na vida, no sentido profissional. Então, claramente, tem um mega celeiro e assim, mudando a cara dos conselhos, eu acho que é um legado aí gigantesco contribuindo para isso, né? Isso eu nunca farei sozinha, Sim. mas assim, eu ouso. Eu acho que eu tenho um case de indicação, assim, eu acho que é o case que eu mais me orgulho, né? Essa, por acaso, é aluna. Foi aluna, né? Alumni. Eu ousei colocar, e um sucesso, uma mulher que nunca tinha sido conselheira, numa vaga de uma empresa listada em Nova York e como responsável pela comitê de auditoria. Quer dizer, e a mulher brilhou. Agora, precisa ter coragem, né? Bastante. De dar a cara a tapa, podia ter dado errado. Sim. Mas eu conheci ela tão bem e conheci tão bem os outros conselheiros, porque o processo, quando eu faço uma vaga de conselho, eu tenho tempo, Sim. né? Como isso não é minha fonte de grana mesmo, então eu faço, aí eu vejo, converso com todos os acionistas, os principais acionistas, com todos os conselheiros, porque um conselho de administração, não adianta, você pode ter uma pessoa, uma grande estrela, Sim. mas que Brilha se tem que sozinho. ornar, né? É Exatamente. uma constelação. Agora que a Exato. gente está em época de Olimpíada, né? Tem que todo mundo ornar junto, né? Exato. E nessa, vou explorar um pouquinho desse seu papel de hunter. Ele, na tua visão, Cris, o que tem que ornar essa quantidade de estrelas ali, como que você faz o mapeamento entre o momento da empresa, o que ele está aberto a receber, versus as pessoas pelas quais você indica? Como você consegue fazer esse... Não existe conselho ideal e não existe um conselho eterno. Eu acho que a grande habilidade do hunter, e me desculpem os hunters profissionais, né? Porque eu sou uma é muito intuitivo e muito de prática, né? Você tem que olhar muito o momento da empresa, Sim. sim. E aí a grande ciência, no meu ponto de vista, é desenhar os perfis em função daquele momento de empresa. Então, a, o conselheiro A Sim. é excepcional para aquela startup no momento que ela está scaling up, mas vai deixar de ser depois do IPO. Sim. Então, assim, tem que ter uma adequação. O próprio desenho do conselho, ele muda de acordo com o O momento da momento. empresa, né? E aí, além disso, você tem que analisar o perfil de cada um dos conselheiros e a interação deles com os acionistas. Sim. Né? Então, é apaixonante. É gozado, porque eu comecei a fazer isso meio por acaso, entre aspas, né? Pelo networking. Todos os meus por acasos são entre aspas, tá? E por intuição fez um excelente trabalho que continuou nesse... Assim, é apaixonante. É apaixonante a gente ver e entender, né? Eu tive grandes fontes de inspiração também, né?
Eu brinco, eu adoro trocar ideia com a Gabi Baumgart, né? E quando ela faz palestras ou a gente interage junto, né? Ela foi paraninfa de uma das turmas, então ela viaja muito com a gente também nos modos internacionais. Né? Assim, a melhor governança é aquela que cabe na empresa naquele Sim. momento, né? Agora, quanto mais cedo as empresas tiverem governança, não é porque é uma estrutura pequenininha Sim. que não precisa da governança, né? Mas é apaixonante. E esse desenho, e você entender, e você adaptar, e mudar o conselho num determinado momento é difícil. Ele é muito difícil, as pessoas não gostam. Sim. E nessa construção, Cris, eu de novo, né? Eu sou uma aprendiz também no tema de conselheira e eu pude, né, participar de algumas transformações de conselho. E nessa visão míope, eu vi muitos executivos sem saber muito bem o que era o papel do conselho, até onde ele ia. E eu queria muito te explorar, até porque você está em sala, né, com algumas dessas pessoas que ou já estão ou buscam. Qual que é o verdadeiro papel do conselheiro, na tua É, visão? é engraçado, sabe, Fernanda? Isso é o beabá, né? É, Mas é a pergunta que que cada muitos não sabem. pessoa que aceita uma posição de conselho, ou que concorre, Sim, devia se fazer, exato. né? Por que que lá na São Paulo a gente se preocupou com soft skills, né? Teoricamente, você, para ser conselheiro, você tem lá as 300.000 horas de aula que você pode ter, aprender sobre governança, aprender sobre finanças. E aí, o que a gente percebeu? Que é o seguinte, se você não tiver um mínimo de competências comportamentais, não rola. Você pode ser um excepcional Sim, executivo ou uma excepcional executiva e péssimo conselheiro. Então, eu brinco muito em sala de aula, né? Uma coisa que eu abomino é o conselheiro, e aí eu estou usando conselheiro lato sensu, tá? Para sim. não ficar dizendo toda hora conselheiro Uhum, ou conselheira, né? Conselheiro de voto pronto. Então, alguém que se prepara, chega lá com seu votinho, não escuta o que os uhum, outros participantes daquele conselho falam e já vem com voto pronto, né? Isso é uma. Dois, tem um outro perfil que eu detesto, que é muito frequente. O conselheiro de voto pronto é mais na ala masculina. sim, Na ala feminina tem uma coisa, mas tem alguns homens também, mas mais até da mulher. Sim, as pessoas que esqueceram que quando estão sentados naquela mesa, eles não são executivos. sim, E como a mulher teve muita. A mulher executiva, eu tô generalizando, tem um risco essa generalização minha, tá? A executiva teve que ser muito hands-on a vida inteira, né? A gente foi hands-on a vida inteira e muita dificuldade de delegar. sim, E aí tem minhas teses meias loucas que até a gente aí no Esquenta já andou conversando um pouquinho sobre elas. Então, quando ela chega no conselho, ela tem que entender que ali ela não é mais executiva, ela não pode ser hands-on, né? Ela tem que ser nose in, hands out. E aí tem gente que acrescenta brain in, né? Que eu gosto muito. Acho que a Kátia Tokoro é uma das pessoas que usa muito essa expressão. E aí eu ainda acrescento mais brain and heart in, mas o heart tem que ser com moderação. Enfim, assim, a competência comportamental tem que mudar, né? Você tem que esquecer, você não é executivo mais e ali você é conselheiro. Isso traz alguns problemas não, mas dificuldades para pessoas que, mantendo a função executiva, são conselheiros. sim. Então, esse shift, essa mudança que tem que fazer de chapéu, sim, não, calma, agora eu estou entrando numa reunião de conselho, não estou entrando no comitê executivo de empresa, né? Então, isso tem a beleza também. Sim. E aí eu acho que as mulheres têm a dificuldade por terem sido hands-on, mas tem uma facilidade que eu acho assim notória nas mulheres,
que é o fato da gente tentar se adaptar ao meio. Sim. Essa competência, e a gente é muito mais moderadora, muito mais consensual, né? A gente, em casa, me lembro quando eu era pequena, minha mãe dizia, eu achava um absurdo, né? Que ela era o termômetro da família. Depois que eu fui mãe, eu entendi o que ela queria dizer com isso. Então, essa capacidade de mediação, de conciliação, de blá, blá, isso é um fator bastante interessante. Então, é assim, é difícil migrar do mundo executivo para o mundo de conselho? É. Sim. Muita gente acha que, não, fui CEO a vida 20 inteira, anos. cara, tiro de letra, Garantido. chego lá Uhum. e... Não. Às vezes alguém que não foi CEO pode ser muito melhor conselheiro ou conselheira do que os... E eu super pactuo dessa questão de olhar o que hoje fala, soft skills, people skills. Assim, não adianta, você pode ter o currículo, a genialidade de 30 anos ter sido uma posição relevante, não é garantido que você vai conseguir fazer essa virada tão simples. Outro dia eu entrevisto individualmente todas as potenciais alunas, né? Aí entrevistei uma CEO. Fantástica, porque normalmente eu uso outro termo, mas eu estou cuidadosa aqui. Começa com PH também, né? Fantástica, não sei o quê, papá, papá. E eu demorei 38 minutos. Olha que eu sou uma pessoa que falo, né? Ela falou durante 38 minutos. E ela tinha que me convencer que ela estava apta para fazer esse curso. Sim. Chegou uma hora que eu consegui, né? Depois de 38 minutos. A Falar um entrevista eram pouquinho. 45 minutos, tá? Uhum. Tá, ou seja, sobrou pouco. E aí até dei uma esticada, né? Todo mundo elogia muito a pessoa. Falei, mas a gente aqui também tem uma preocupação com soft skills. Ah, já fiz 2 aulas sobre soft skills, entendo tudo sobre soft skills. A escutativa. Né? Aí eu engoli seco e tal, papapá, e pensei em reprová-la. E aí, quando comentei que eu ia reprová-la, ela falou, não, mas ela é fantástica, vai ser muito bom tê-la em sala de aula, não sei o que. Eu falei, olha, eu não sei como é que ela é em sala de aula, eu sei o que foi a entrevista. Sim. E aí eu tive o trabalho, porque ela tinha feito um outro curso, aí eu tive o trabalho de ligar para pessoas que tinham convivido com ela em sala de aula, né? E não, Cris, mas ela não fala muito, ou seja, ela criou um personagem Sim. que talvez tivesse atrapalhado, ela talvez não tivesse entrado no curso porque ela quis mostrar que era a rainha, a última bolacha do pacote. Por sorte dela, eu tive esse cuidado. Sim. Senão ela estava reprovada mesmo. Sim. Né? Porque achar que aprendeu soft skills em 2 aulas, eu até hoje ainda não sei nada, tá? E viveu muito tempo aplicando na prática soft skills, né? Então é interessante, né? Mas é curioso. Eu acho que vale a pena a gente correr atrás, né? E eu busco muita diversidade, né? Então tem que ter esses perfis um pouco atípicos também, né? E atuar, né? Eu quando recém-chegada numa cadeira de conselheira, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com todas as pessoas, né? E da Você pediu autorização para o presidente do conselho Com ou para o secretário do conselho, Com né? certeza, Bom, tudo bem, isso. né? Porque tem umas pessoinhas que acham que não, né? tem, que chega já contatando. Não. Coitado dos executivos. Se eles tivessem que ficar batendo papo com todos os Todos que conselheiros, eles chegam. não iam trabalhar, né? Não iam. Mais do que isso, né? Porque ainda se vê na obrigação de apresentar a empresa naqueles que não conheciam o negócio, né? Enfim, eu já conhecia minimamente. Mas eu fiz questão de conversar com eles até para aprender, para entender como chegar, né? Quem estava chegando era eu, no final, né? Entender muito da perspectiva de que tipo de caminho que estava sendo seguido ali. E o onboarding é muito importante. é o sucesso de uma pessoa no conselho depende muito do onboarding, tá? Exatamente. E isso foi, para mim, um diferencial, que eu observo que não é um padrão.
né? Então, eu também acompanhei nas mudanças como head de RH, trazendo novos conselheiros e conselheiras, onde, de fato, se não existir esse primeiro, olha, essa é a casa, porta da entrada é aqui, deixa eu te explicar quem são as pessoas, vou organizar um bate-papo, a pessoa se vê, além de tudo, de chegar num ambiente estranho, ter que se posicionar, entre aspas, ter que se provar. E eu acho que é aí o funil do risco, Cris. E eu queria muito te ouvir, assim, como passar ou descentralizar esse conhecimento dos cuidados que tem que ter nesse trânsito. É curioso, porque podem achar que eu estou exagerando nos exemplos, né? Mas há 2 semanas atrás, uma nova conselheira, quer dizer, uma alumni que estava entrando no conselho, me liga, desesperada. Hoje é minha primeira reunião de conselho. Falei, que bom. Eu vou ter que falar muito? Eu falei, não, você tem que ouvir muito. Mas olha, ela é CEO de empresa, tá? E teve a humildade de perguntar. Sim. Eu falei, se você falar muito na primeira reunião de conselho, você está queimada. Exatamente. Né? Mas que bom que ela teve a humildade de perguntar. Sim. Né? E eu acho que a gente vive numa época, e aí não vou dizer eu acho não, deixa eu me corrigir. Né? A gente tem um privilégio, eu tenho certeza que a gente tem o privilégio de viver numa época em que a gente pode pedir ajuda. Sim. E que a fragilidade não é uma coisa mal vista. Exatamente. Tem gente até que acha o máximo dizer que teve burnout, tá? Eu acho que também é demais. Mas, isso posto, que bom que as pessoas podem perguntar. E, no caso, ela perguntou para mim, mas dá para perguntar para algum amigo que seja conselheiro, alguma amiga conselheira, etc, etc. Porque ela não vai. As pessoas agora ficam menos sem graça de pedir ajuda. Sim. Né? E é um privilégio, né? Algumas décadas atrás, a gente sabia tudo. Né? Imagina se eu ia. Pedir ou perguntar alguma coisa. Eu brinco, né, com as minhas alunas, assim, gente, não entendeu uma palavra, pergunta na primeira vez que você escuta, porque senão você vai ter que fazer cara de paisagem para o resto da vida. Né? Se eu não soubesse o que quisesse dizer good vibes only, pode ter certeza que eu teria perguntado para você, da mesma maneira que eu perguntei uma opção de coisa quando eu entrei nessa sala. Né? E isso, e que bom que a gente vive numa época que isso não demonstra fraqueza, nem fragilidade. Para alguns isso é uma força. Tá? Eu considero isso uma força, Sim. mas não quero generalizar. Né? Abrir a palavra em voga é vulnerabilidade, né? Expor ali até medos, receios, até porque nesse caso aqui do exemplo de assumir uma cadeira nova como conselheira, como que eu chego, né? A quem eu pergunto? Devo me posicionar, chegar chegando? Então, tudo isso, ter a oportunidade de buscar essa rede de apoio e ter a informação, ou muitas vezes ir compartilhando, porque também não vai ser na primeira reunião que você vai entender muito bem as peças, né? E assim, a dinâmica que existia antes de você entrar. Exato. E por Né? que você entrou? Também tem essa, né, Cris? É ter essa leitura. Por que fui eu? Né? Por que fui eu a escolhida? Dependendo do momento da empresa, não é tão simples de você entender. Às vezes tem situações que não foram ainda introduzidas ali, né, Cris? Então... E o fato de você ser vulnerável não é uma manifestação de falta de coragem. Exatamente. Tá? Ao contrário. Muito pelo contrário. E assim, eu tenho um episódio familiar de alguém dizer: tô com medo de descer nesse troço. Sou um covarde? Não. Você é muito mais corajoso. Sim. Do que quem desceu morrendo de medo com os riscos que isso implicava. Então, no fundo, a gente volta muito num dos pontos fundamentais para os bons conselheiros, é a capacidade de análise de risco, né? Sim. E com poucos elementos, Em né? alguns casos.
com poucos. Vejo, e obviamente eu não tenho a riqueza como você tem, né, de olhar, de observar, mas e aqui fica, né? Eu acho que é importante. Sim, a gente está num momento como conselheiro que a gente tem que saber também a responsabilidade em ocupar uma cadeira. E saber fazer perguntas, ter, né, essa leitura. E queria muito te ouvir. Esse ainda é um desafio? O conselheiro hoje, nesse movimento, você percebe que se posiciona, assim como um candidato de empresa, de fazer perguntas, querer entender? O que você Não, observa? honestamente, um conselheiro é um perguntador, Exatamente. né? Então, hoje, né, eu brinco muito, né? O que que eu faço dentro de sala de aula? Eu tento fazer com que vocês entendam as respostas, minimamente entendam as respostas das boas perguntas que vocês fizeram, porque também só fazer boa pergunta não leva a nada, né? Você tem que entender a resposta. Mas isso posto, é, o grande, quer dizer, o grande mérito de um bom conselheiro, ou uma boa conselheira, é fazer as perguntas não óbvias, né? É fazer com que as pessoas reflitam. Você, o que é óbvio, o que está né, no mainstream, não é isso que vai fazer a diferença na empresa, né? Você fazendo as boas perguntas, fazendo com que todo mundo raciocine junto, né? Não tem nada melhor do que um plano estratégico feito a 12, 13 mãos, com perguntas inteligentes, né? Onde eu quero chegar, o que que tira o meu sono, não sei o que. Tem umas perguntas que são padrõezonas, mas que elas são fundamentais, Sim. né? Então, é assim, é se colocar em estado de reflexão. Então, você só se coloca em estado de reflexão se você fizer perguntas, senão você não reflete, Sim. né? Por que que eu vou, né? Eu perguntei qual é a melhor maneira desse microfone, qual é a angulação desse microfone para melhor proveito de quem está nos ouvindo, né? Tem uma razão para isso, né? Se abaixar muito, o som sobe, o som desce, não sei o quê, papá, por isso que tem profissional. Então, o Sim. conselheiro, ele tem que fazer a pergunta, qual é a melhor angulação, porque o resultado, a estratégia que a gente vai montar depois, ela vai ser em cima de uma pergunta inteligente. Se aqui ninguém se preocupar com isso, depois, quando for editar, pode ficar ótimo, como pode ficar uma porcaria, Porcaria. né? Então, tem um motivo e uma razão de ser, né? Sim. E assim, conselho é uma coisa muito importante numa empresa, né? Os conselheiros, eles só têm uma missão prevista em lei, que é garantir a perenidade da empresa, Sim. né? Então, é lindo isso, né? Não sei se porque é muito ligado ao meu, né, os meus valores de criação de emprego, papapá, papapá, manutenção de emprego. Então, assim, né, é um órgão muito importante. Ah, presidente de empresa é importante? Não tem dúvida que é Sim. importante. Mas toda a parte estratégica, toda a parte de ética, etc., etc., vem do conselho, né? Sim. E o presidente, ele tem que lutar infelizmente, ele luta lá pelo bônus dele, tem que lutar para os números. O presidente faz bem para os acionistas, Sim. o conselho faz bem para as Para as empresas. empresas. Nunca disse isso, Exatamente. primeira vez. Ai, que bom. Adoro dizer coisas novas. Eu tô adorando tudo que você tá falando aqui, Cris. É música, né? De ouvir, de poder trazer um conteúdo de verdade, que seja real, que a gente esteja falando, muito se escuta, né? Desse trânsito natural, que é o trânsito de sou um CEO e agora sou um conselheiro, ou muitas vezes de, de não conseguir ter uma tomada de decisão. Pelas empresas de, encerramos aqui seu contrato. Aí faz um temporário, vira conselheiro por um tempo ou conselheira, que é uma mensagem muito ruim, né, dentro do mundo corporativo, porque senão parece que todo mundo pode automaticamente virar conselheiro, e não são todos que podem ser conselheiros, né, Cris? Aliás, isso para mim é uma preocupação constante Sim, mesmo, né? Eu vou ser muito dura, né? Com o que eu vou dizer agora, mas cara e coragem, né? Então mostra a exatamente. cara e tem coragem. Eu tô assim chocada, não somente eu, mas várias pessoas em volta de mim,
com a proliferação de cursinho de final de semana Exatamente. de conselho. Essa noite, um amigo meu chegou de viagem e me mandou um WhatsApp: Cris, eu quero uma dica tua sobre tal curso que vai acontecer em tal momento. Falei, desculpe, isso é supletivo de conselho. Aí botei Cris sendo Cris. Né? Aí ele falou assim, não. Quem conhece já sabe, Cris. Se não fosse para ter a tua opinião, Sim. eu não perguntaria. Eu falei, então ótimo. A minha opinião vai para os clássicos. Uhum. Se você quiser, vai para os... Você não usa saia. Se usasse saia, podia tentar entrar lá no EBPW. Mas, Sim. então, você pode... Dentro da São Paulo tem o curso de... O SER, que ele foi concebido para CEOs, mas também se adapta para conselhos. Mas, se não, vai fazer os clássicos de BGC, Dom Cabral, etc, etc. Se você quisesse se direcionar para o mundo das startups, vai fazer Go New, enfim. Sim. Mas, tirando uma meia dúzia de 4 ou 5, Sim. o resto é cursinho de final de semana. É duro, Sim, mas a gente tem que... realidade. Mas é a realidade, né? Então, antigamente, a gente podia se improvisar conselheiro. Sim. Nessa visão desse novo modelo de conselho, essas improvisações não funcionam. Para em pé. Né? Então, tinha muita reunião de conselho, fui a muita reunião de conselho algumas décadas atrás, em que os caras não liam Sim. a pauta. Não sabiam nem quais os assuntos que a gente ia tratar. Uhum. Né? Mas assim, ele ficava, porque como ele não... Geralmente eram amigos dos donos da empresa, ou jogavam golfe junto, nada contra golfe, tá? Sim. Comecei a fazer golfe alguns anos atrás, mas era assim, conceitualmente era muito errado. E aí, assim, você me convida para uma vaga de conselho? Legal, né? Então eu te convido para um também. E assim, não vamos criar caso, né? Vamos aprovar tudo. Uhum. Tinha aquela preocupação com unanimidade, quer dizer, tinha umas coisas. Eu estou um pouco caricaturando, não sei se a palavra existe, não deve existir, mas eu invento palavra em todas as línguas, né? Fazendo uma caricatura, mas não era muito longe da verdade, não. Tá? Eu mesma, no meu primeiro conselho, eu fui uma péssima conselheira. Péssima. Por quê? Eu era conselheira de uma empresa da qual a empresa na qual eu trabalhava detinha 49%. Cheguei lá, né? Primeiro, dando uma de gostosona, né? Essa empresa é 49% minha, eu faço o que eu quiser. Sim. Né? Uhum. 2, pior coisa que eu fiz, eu ia para o BNDES, como eu ia muito, na minha função de executiva, eu frequentava muito o BNDES, na minha função de conselheira, eu fui negociar condições... Olha o absurdo. Eu fui no BNDES negociar condições de financiamento para a empresa da qual eu era conselheira e não levei nem o CFO. Você foi sozinha. Eu ter ido já é um absurdo. Sim. 2, eu ter ido sem o CFO, absurdo. Mas porque eu tinha certeza que as minhas condições iam ser melhores do que ele ia conseguir na época. Sim. Quer dizer, então, tinha muita coisa errada. Né? Mas que bom que a gente está percebendo isso e está mudando. Sim. Né? Então, eu acho que, assim, claramente, essas páginas estão sendo viradas. Sim. Com maior ou menor velocidade em função da empresa. Sim. Mas que bom que está mudando e eu ouso dizer que tem uma contribuiçãozinha com essa mudança e, assim, isso me faz bem. Sim. Me realiza. E, Cris, a gente começou você trazendo para... Não precisa ler a minha mini bio. E eu li, fiz questão, porque é uma mini bio louvável e que brilha os olhos de... Eu diria que todos que estão aqui nos assistindo. Como que você conseguiu dosar e cuidar do ego nesses ambientes, na sua trajetória? É a primeira vez que me perguntam isso, tá? Mas é um tema de reflexão muito grande para mim atualmente, tá?
E essa você não me mandou Não mandei no antes, script. não mandou no script, Mas nem eu no falei que ia ser um esquenta. bate-papo, Cris. Não. E ela é muito importante. E aí, eu vou fazer uma coisa que eu não fiz até agora, eu vou olhar para a câmera. Sim. Assim, cuidem muito do ego, tá? Por quê? Porque o ego pode destruir a vida de vocês e pode destruir a vida em todos os sentidos. E aí eu volto para o bate-papo. Foi muito... Eu tive orgasmos múltiplos na minha carreira. Sim. Vários, Uhum. tá? Assim, quando o primeiro contrato de financiamento de exportação que o BNDES fez na vida foi comigo, Três Gargantas, para a China. Né? Então, a gente pegou uma convenção de crédito francesa, junto com o Banco BNP, traduzimos para o português, fomos lá, vendemos para o BNDES comprou a ideia e foi assim que nasceu. Então, isso é sensacional, né? Isso faz um bem para um ego, você ser inovadora, papapá, tudo isso é sensacional. Mas chega um momento que você começa a entender, e assim, por exemplo, todas as decisões de investimento no Brasil passavam por mim. Então, o cara lá da França, o presidente, ele me ligava para saber minha opinião. Sim. Orgasmos múltiplos, Super. né? Uhum. Mas só que o que isso quer dizer? Né? Eu sabia quando a gente ia comprar uma empresa ou vender uma empresa, então eu tinha informação. Olha que máxima, não podia contar para ninguém, né? Sim. Que era segredo absoluto. Então, essas manifestações do ego, eu, quando tinha 20 e poucos anos, achava que eu sabia tudo, sobre tudo. Hoje, se eu soubesse tudo que eu achava que eu sabia quando eu tinha 20 e poucos anos, eu seria uma gênia. Sim. Né? Então, e aí, um tema que é extremissimamente delicado e que as pessoas não abordam, assim, como você lidar com o seu ego num momento de inflexão. Sim, exatamente. Né? O phase out, né? O ocaso. Tem gente que se suicida. Sim. Por isso que eu fiz questão de chamar muito a atenção disso, né? Nesse ponto. Né? E aí, o ego ele vai mudando. Quando você tem um mínimo de inteligência emocional, Sim. você começa a ter orgulho não mais de você estar no palco. Isso eu sinto com as minhas alunas, cara. Uhum. Eu sinto com as pessoas que eu amo. Assim, agora, quanto mais palco eu der, e quando a gente acabar o nosso bate-papo, eu vou te dar uma lista de 30 nomes que você pode botar para falar aqui. Sim. Hoje, eu tenho os mesmos orgasmos múltiplos, são quando eu vejo alguma aluna brilhando, ou quando alguma pessoa que eu acho que tem mérito brilha. Sim. Então, essa transição da localização do ego, eu nunca tinha... Né? Eu comecei a pensar nisso há relativamente pouco tempo. Sim. E ela é muito importante. E, assim, a gente sempre valorizou demais a função dos executivos. Sempre. Sempre. E a minha filha me deu uma lição muito grande há uns 15 anos atrás. Não, menos, uns 10 anos atrás. O sonho dela era ser estagiária da Danone. Ela fez GV, enquanto estava fazendo GV, ADM na GV, ela conseguiu realizar o sonho dela, que era ser estagiária da Danone. E aí, quando acabou o curso e acabou o prazo do estágio, ela foi convidada para fazer o programa de trainee da Danone, que era um dos melhores programas de trainee na época. Sim. Ela recusou. Como assim, Candice? Recusou? Era uma coisa que você queria tanto. Mãe, não quero ser igual a você. Eu acho que foi assim o primeiro murro, Soco, literal. né, que eu levei da droga do ego. Sim. Né? Por que para mim era tão importante ela entrar no programa de trainee? Primeiro, porque ela tinha dito que era o sonho dela. Então,
Cara, se era o sonho, entrar no programa de trainee depois era a Consequência consequência muito bem feita. normal, ou Sim. seja, ela foi uma ótima estagiária. Sim. Até o chefe dela ficou possesso com ela. Tiveram algumas cenas engraçadas com relação a isso, mas eu poupo vocês dos detalhes. Mas o que eu estou querendo trazer é o seguinte: o que podia ser uma aspiração para ela criou um efeito inverso. Sim. Né? E hoje, depois de ter feito o GV, ela fez London School of Economics, HEC, etc., trabalhava numa mega empresa de branding em Paris, ela largou tudo para ser professora de yoga. Quer dizer, então ela largou tudo para o sonho dela. Sim. Sensacional. Então ela se despiu, né? E hoje eu tenho muito orgulho dos meus 2 filhos, muito orgulho mesmo. Tem gente que é assim, poxa, mas e o teu retorno, né? Retorno do teu investimento? Cara, o meu retorno do investimento é eles serem felizes. Com certeza. Acabou. Há 10 anos atrás, talvez eu estivesse preocupadíssima com o meu Sim. retorno do investimento. Tá? Hoje, eu quero mais é que eles sejam felizes no Piauí, em Paris, onde eles estiverem, se eles estiverem felizes, é o que eu quero, né? É o que eu gostaria, né? Quem tem que Sim. querer são eles. Mas voltando, então, agora, se despir do ego não é simples. Não. Eu vejo várias pessoas na minha faixa etária que têm muita dificuldade. E aí, uma coisa que eu já penso é assim, qual é o meu melhor momento de sair do mundo ativo, Sim. né? E eu faço uma distinção muito grande entre sair do mundo ativo e parar de viver, né? Uhum. E não quero dar uma impressão de tristeza nem nada disso. Eu fiz terapia durante 25 anos para lidar com a morte dos meus pais, e quando começou a chegar foi uma catástrofe. Sim. Mas é muito importante a gente abordar esse tema, né? E eu acho que o ego é dos maiores, dos elementos mais possam vir a dificultar Com tudo certeza. isso. Então, assim, quanto mais cedo as pessoas conseguirem se desligar ou minimizar o peso do ego, melhor elas serão. Melhor elas conviverão. E hoje, um dos grandes fatores de sucesso é o convívio social, né? Sim. Então, a minha distinção eu, eu pararei de trabalhar, entre aspas, Formalmente. no dia que meu olho parar de brilhar, Sim. e eu pararei de viver no dia que eu deixar de aprender. Eu acho que isso É um bom nome. define bastante, né, o que eu espero aí das minhas próximas. Meu sonho era morrer com 80 anos, agora já está um pouquinho mais, mas também não é muito mais que isso, não. Para mim, a cabeça estar boa é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre morte, a gente tem que falar sobre eutanásia, eu sei que é proibido por lei no Brasil, mas em outros países não é. Eu acho que a gente tem obrigação também de abordar alguns assuntos mais delicados, mas isso pode ser um papo de um outro papo. Adoraria, porque também é um papo que eu gosto muito, de É. tocar onde as pessoas não querem olhar. Isso É. nada mais são do que conversas difíceis, né? É uma Ok. pauta em voga que a gente tem em todo mundo corporativo. Tudo Por que bem. não falar, E né? morte é a única coisa certa na É vida, a única né? certeza, Então, exatamente. vamos... Morte e mudança, eu digo. A única certeza quando você tá Ok. vivo é que alguma coisa pode mudar e no final pode ser a morte. Olha só, você trouxe o lance da mudança. Ainda dá tempo de eu contar uma historinha? Claro que sim. Eu lamento sempre, né, meus filhos, quando eu me separei, meus filhos eram pequenos, tinham 3 e 5 anos, né? E sempre que pude, levei eles para viajar, né? Viajaram muito, 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 muito. E assim, lugares complicadinhos, Egito, Israel, Médio, são os lugares interessantes. Eu lamento não ter levado meus filhos para Galápagos. E se você tiver filho, quem estiver nos ouvindo, se tiver filhos, a partir de uns 10 anos já é bem legal.
Você já fez colocar na minha lista, já. Você já me engajou. Na realidade, eu fui com uma amiga, que era uma ex-diretora do BNDES, no ocaso dela, nós fomos para Galápagos e eu fiquei muito impressionada. Quando você falou que só tem duas certezas na vida, né? A morte e a mudança, ali eu entendi um pouco a importância da capacidade que a gente tem que ter de se adaptar e mudar, né? Darwin relatou isso, mas quando você vê, né? Então, assim, passarinho, todos os passarinhos iguaizinhos, várias ilhas. Aí tem uma ilha que tem mais pedrinha e o bico do passarinho é comprido. A ilha que tem mais lama, a perna dele é mais comprida, mas é o mesmo passarinho. Então, aquele troço de você ser o mais forte, o teu ego mais alimentado, não é isso. Se você não conseguir se adaptar, se transformar, e eu vou ter ousadia de dizer que as transformações que eu fiz depois que eu saí do mundo executivo, não dá para dizer que foram 360 graus, porque volta para o mesmo, né? Mas os 180, ninguém podia imaginar, muito menos eu, Sim. que eu ia fazer o que eu faço hoje. Isso em 7 anos de vida, né? É muito doido. E assim, é muito prazeroso, né? E aí uma diquinha também legal, assim, eu tento fazer no mínimo uma coisa que eu nunca fiz na vida por semestre, né? Isso me fez começar a ter aula de kitesurf depois dos 60. Isso me fez fazer uma opção de coisas Que loucas. delícia, tá? Mas eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma coisa... outra diquinha também bacana é assim, sempre... Eu fazia isso na época que networking não era uma coisa importante. Sim. Não estava na moda. né? Eu sempre tentei, minha vida executiva toda, no mínimo uma vez por mês, almoçar com alguém que não fosse nem cliente, nem fornecedor, nem amigo. Dava trabalho, porque não tinha LinkedIn, né? Então era difícil você se conectar com pessoas, mas era apaixonante. Então, sei lá, eu ia numa palestra, via anotava a lista dos palestrantes, né? Ou dos meus colegas de painel, ou alguma coisa assim, e depois, né, tinha cartão de visita. Todo dia eu joguei fora meus cartões de visita. Eu demorei 7 anos, gente. Foi essa semana que eu joguei fora meus cartões. 7 anos para jogar. Cara, aí eu ia olhando assim, essa. Mas joguei, né? Eu estou começando a tentar desapegar. Para mim é muito difícil. Eu sou signo de câncer, então... eu também. Eu entendo perfeitamente, eu não desapego. Eu sou quase uma acumuladora. Eu sou uma acumuladora. Até o rótulo do shampoo que eu achei tão bonito. Mas olha, nem tem mais desse jeito. Não. Rafael, meu esposo, fala, desapega, Fernanda, por favor. Não, e os bilhetinhos? Ah, não, mas esse não dá. Não, desenhos das crianças. Outro dia eu levei para o meu filho alguns desenhos. Mãe, você guardou isso? Claro. Eu falei, não só guardei, mas e como tá aqui. Não, claro. Não adianta. Não adianta. Faz parte, mas ainda vou melhorar. Tem uns livros bons para isso. Tá? Tem? Então vou precisar depois em off, você me passa aqui as dicas. Tentando. Cris, e para fechar, eu gosto sempre de terminar, você já trouxe vários exemplos, vários insights e várias dicas na cara e na coragem com você, mas pensando aqui no nosso público, que tem um misto de liderança, um misto de conselheiros, assim, o que você passaria como mensagem final? Olha, essa mensagem final, ela é muito importante, tá? Para mim. Porque, na realidade, são 2 palavras que, para mim, são essenciais. Né? E aí, eu acho que quanto mais a gente puder refletir, conectar e compartilhar, né, a gente fica nos 6, né? Sim. Né? Cara, coragem, compartilhamento, conteúdo, conhecimento, curiosidade. É impressionante como você
Exatamente. Não fui eu que escolhi meu nome, tá? Mas eu super me identifico. Foi mames e papos que escolheram o meu nome, Visionários, né? visionários. Mas, assim, precisa ter muita coragem também para compartilhar. Porque compartilhamento era sinal de poder. Sim, E hoje, compartilhamento é sinal de inteligência, sim. né? Para que serve alguma informação não compartilhada, né? Então, assim, os maiores atos de coragem, no meu ponto de vista hoje, é assim, quanto mais puder compartilhar conhecimento, você também está garantindo o teu futuro, né? Porque antigamente as pessoas se escondiam atrás disso, Sim. né? E assim, coragem é uma virtude que foi trazida, né? Ela é apreciada por muitos, né? Desde aí dos grandes filósofos, né? Mas é um grande motor É. de vida, né? Mas coragem com É consciência, não é isso. coragem irresponsável, né? Então, matriz de risco sempre do Isso. ladinho, Uhum. mas bom, eu só consegui fazer cirurgia bariátrica porque eu tinha uma matriz de risco que eu Muito convenci bem. a psiquiatra que eu não precisava esperar um mês entre duas consultas para. Sim. Então, agora, é, a coragem ela tem que ser o norte das pessoas, independentemente dos cargos que elas tiverem. Eu Exatamente. não associaria a um executivo ou a um conselheiro, Geral. em geral. É geral. E, e, Viver exige e, coragem. e coragem das suas próprias opiniões também, Sim. que isso é muito difícil. É mais difícil no mundo executivo do que no mundo dos conselhos. Mas, assim, mostra a cara. Uhum. Mostra a cara. Sim. Mostra a cara e assume, né? Vai errar, ótimo. Só não erra quem não faz nada, né? Exatamente. Ou Isso se meu esconde. pai dizia muito essa frase e tem muito de verdade, né? E assim, a felicidade passa por isso. Com E como a gente certeza. está nessa busca. E aí, um conselhinho também. Não é conselho não, né? Uma dica que eu acho que me fez crescer muito esse último ano é começar a botar, né? Eu falei de reflexão e conexão, né? Que são dois motes meus. Assim, a diferença do executivo pro conselheiro é aumentar a lista de to think em relação à lista do to do. Tudo. Mas precisa ter muita coragem, Sim. porque a gente só se sente bem fazendo as Fazendo. coisas, né? Exatamente. Então, cara, um prazer estar aqui. E Olha, se deixar, já acabou, eu tô olha, achando que é muito curto. que difícil missão. E Cris, a missão para mim é difícil, mas eu tenho seus contatos, eu sei onde te achar. Para quem tá aqui vendo pela primeira vez ou te seguindo, qual o melhor lugar para te acompanhar, te achar? Eu deveria dizer, LinkedIn é o lugar melhor para vocês me acharem. Eu não aceito mais ninguém sem ler, Perfeito, tá né? bom, Então, tá ótimo. não, esse lance mudou muito a minha vida, por quê? Porque teve uma vez que um cara falou assim, putz, eu vou entrevistar um candidato para ser meu CFO, porque eu vi que ele era o teu contato. Eu falei, meu Deus. Uma época que eu Calma, aceitava pera. todo mundo, Tô aqui, ó, é até gostoso de dar um aceitar, né? né? Eu ficava um tempão sem ver e Sim, depois aceitava todo mundo. Agora não, agora quando eu aceito, eu leio. Então, ou ótimo. seja, eu tenho uma mínima ideia de quem é a pessoa, etc, etc. Então, LinkedIn, ok. Eu me divirto muito com o Instagram. E uma coisa que foi curiosa, meu Instagram era fechado até o evento de outubro do ano passado. Que como eu passei a ter eu não sou judia, tá? Mas eu passei a ter alguns posicionamentos muito fortes contra terrorismo. Perfeito. E aí eu achei que era muito covarde da minha parte eu ter posicionamentos fortes com um Instagram fechado. Então eu abri meu Instagram
E vejo bastante. O Instagram, me divirto, coloco lá umas frasezinhas que a galera gosta da minha curadoria. Recomendo. E como que tá? Como que as pessoas te acham no Instagram? É cris.achê. No LinkedIn é cristiane.achê. Mas no Insta é cris.achê. E assim, se a galera precisar de alguma coisa, passa por você também. Se precisar bater algum papo, algum café, você faz aí A ponte, com a certeza. ponte. Gente, o mundo é feito disso, né? Conexões, pontes. E se as pessoas soubessem quanto é bom fazer o bem, Com certeza. elas fariam muito mais, Com certeza. né? Acho que isso, para mim, é muito claro. Né? Quando, sei lá, quando tem colação de grau, quando eu vejo aquelas mudanças, transformações nas pessoas, transformações nas empresas, tudo isso é muito realizante. Não pelo prazer de eu fiz isso, Não tem a ver mas com eu. de ter contribuído. Aí não é totalmente desprovido de ego. E bacana. Pensem muito no ego de vocês, como é que vocês vão trabalhar Nossa, com nas certeza. diferentes fases das vidas de vocês. E que prazer estar aqui te ouvindo e podendo transmitir todo esse conhecimento, descentralizar esse conhecimento e trazer tantas reflexões para essas pessoas que estão nos ouvindo. Eu me sinto, assim, privilegiada num nível altíssimo. Privilégio mútuo. Muito obrigada mesmo. E espero que a gente marque novos episódios com outras pautas, porque eu tive que conter aqui minha curadoria, fazer um filtro, porque... o diálogo não faltava aqui ao longo do nosso E tomaremos dia. muitos cafés aí. Com certeza, com certeza. Gostoso. E para vocês que estiveram com a gente até agora, faça o convite, deixa seu comentário, sua pergunta, vá atrás para buscar mais informações. Então, eu já tive o privilégio aqui de abrir para vocês as redes da Cris e tenho certeza que ela também vai ter o prazer de responder a cada um de vocês. Então, continue aqui no canal, compartilhe esse conhecimento. Ele não só serve para você, como para várias outras pessoas, amigos, familiares, colegas ou até inimigos, que eu tenho certeza que tem mensagem importante para eles também, viu? Não tem a história de acionar o sininho? Então, olha, se inscreve no canal, né? Para você que ainda não está aqui inscrito, não perca essa oportunidade, porque sem sombra de dúvida a gente faz um filtro de pessoas assim como a Cris, com pessoas incríveis. E até o próximo.